Essa é a terceira aula a respeito da graça de Deus. E antes da gente seguir em frente, eu quero relembrar o que nós tratamos nas duas aulas passadas. A primeira aula foi sobre a graça comum ou graça geral, como é chamada em algumas literaturas. Essa graça é aquela manifestação bondosa de Deus que abençoa a humanidade em geral, que abençoa toda a humanidade. O exemplo mais comum é o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que diz que Deus derrama chuva sobre justos e injustos e faz nascer o sol para os justos e para os injustos. A manifestação da graça geral pode mostrar ao homem que existe um Deus, mas não pode mostrar quem é esse Deus e como se relacionar com ele. Portanto, a manifestação da graça geral, ela abençoa o homem, mas não salva o homem. Ela abençoa, mas não salva. Na aula de número 2, eu falei sobre graça particular. Esse tipo de manifestação graciosa de Deus abençoa somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que já foram salvos, que já iniciaram um relacionamento com Deus e que estão em Cristo Jesus, são abençoados com essa graça particular. Veja que a manifestação da graça geral e a manifestação da graça particular, elas se dão em locais diferentes. A graça geral abençoa toda a humanidade, independente se é crente ou não, se é justo ou se é injusto, e a graça particular abençoa somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, eu quero falar a respeito de uma terceira manifestação da graça de Deus, que é a graça salvadora. Esse é o tipo de graça que livra o pecador do inferno e o coloca em Cristo. É a manifestação da graça de Deus que transforma o homem antes em inimigo, em amigo de Deus. É a manifestação da graça de Deus que salva o pecador, que transforma aquele que era inimigo de Deus em amigo de Deus. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, a graça salvadora, ela é para todos, para todas as pessoas. Veja o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas preste atenção, esse texto não ensina que a graça se manifestou e que vai salvar todos os homens sem exceção, mas que a graça se manifestou para salvar todos sem distinção. Isto é, qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pessoa pode ser salva. A graça salvadora é para todos, para todas as pessoas, para qualquer pessoa. Isso significa que não existe um grupo pré-determinado de escolhidos esperando para que sejam salvos. E também não existe um grupo pré-determinado de reprovados esperando para serem condenados. Não existe. A graça salvadora é para todos sem distinção. Atos capítulo 10, versículo 35 e Romanos capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas, qualquer pessoa. E o contexto anterior de Tito 2,11 deixa claro que a mensagem está sendo dirigida para vários grupos de pessoas. Veja, por exemplo, Tito, capítulo 2, versículo 2.
cita homens mais velhos. O versículo 3 cita as mulheres maduras. O versículo 4, as mulheres mais jovens. O versículo 6 fala dos jovens e o versículo 9 fala dos escravos e dos senhores. Então, logo após listar todos esses grupos, o apóstolo Paulo diz que a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Ou seja, a graça se manifestou salvadora para abençoar todos os grupos de pessoas, sejam idosos, sejam mulheres, homens, jovens, crianças, brasileiros, japoneses. A graça se manifestou para salvar a todos, sem distinção. Esse texto não mostra apenas que a graça é para todos, mas também que todos precisam da graça. Porque sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus se manifestou para salvar a todos, sem distinção. E sem a graça, ninguém pode ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor bondoso e imerecido de Deus. Nenhum de nós merecíamos a salvação e nenhum de nós podemos fazer por onde merecer a salvação. Ela é inteiramente pela graça de Deus. E essa graça de Deus é para todos, indistintamente. Paulo, sabendo disso, estimula Timóteo a pregar o Evangelho, porque é isso que faz com que a graça de Deus se manifeste salvadora e possa ser recebida pelos homens. Tá? Isso nos leva ao nosso segundo ponto, aqui, ó, que a graça é para todos através do Evangelho. A graça de Deus é para todos, mas ela se manifesta através do Evangelho. Romanos, capítulo 10, versículo 17, na versão King James atualizada, diz assim: A fé vem pelo ouvir as boas novas do Evangelho. A fé vem pelo ouvir as boas novas do Evangelho. A graça salva quando o Evangelho é anunciado. Preste bastante atenção. A graça é recebida pela fé. E a fé só pode ser despertada pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir as boas novas do Evangelho. Para receber a graça, é necessário ter fé. E para ter fé, é necessário ouvir as boas novas do Evangelho. Portanto, a graça se manifestou para salvar a todos através do Evangelho. Através do Evangelho. Vejam só como é pela fé que recebemos a graça de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, explica muito bem isso. Paulo escreveu assim: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. A graça salvadora é recebida pela fé. Pela fé nós temos pleno acesso a essa graça. Veja como é uma manifestação diferente da graça geral e da graça particular. Na graça geral,
nós não precisamos de fé para ter acesso a ela. A graça se manifesta em atos de bondade de Deus para justos e injustos. Já a graça particular, ela se manifesta somente para aqueles que já estão em Cristo Jesus, para aqueles que já são salvos. Mas entre a graça geral e a graça particular, tem a graça salvadora, que se manifesta para todos através do Evangelho. É quando o Evangelho é pregado que a pessoa pode ter a fé despertada e então receber a graça de Deus. A fé que recebe a graça para a salvação. A graça é dada aos homens e eles a recebem quando têm fé. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6 explica isso. Por causa da esperança a que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o evangelho que vos alcançou. Veja a ênfase que eu vou dar aqui. Palavra da verdade, o evangelho. A palavra da verdade é o evangelho. O texto continua dizendo: palavra da verdade, o evangelho que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Paulo diz aqui que a palavra da verdade é o evangelho, e diz que os colossenses conheceram a graça de Deus na verdade. A graça salvadora só pode se manifestar, só pode ser recebida, só pode ser conhecida através da palavra da verdade que é o Evangelho. Alguém, uma tribo distante, pode receber sol e chuva durante toda a semana. Essa é uma manifestação da graça geral. Através do sol e da chuva, eles podem deduzir que existe um Deus, mas eles não sabem, não saberão, através do sol e da chuva, qual o nome desse Deus, quem é esse Deus, como fazer para se relacionar com esse Deus. Quem faz isso, quem revela quem é o Deus que manda a chuva, quem revela como se relacionar com esse Deus, como receber a salvação, é a graça salvadora através do Evangelho. O Evangelho diz quem é o Deus que manda a chuva. O Evangelho diz como entrar num relacionamento com esse Deus que manda a chuva. A graça salvadora é para todos, mas ela se manifesta através do Evangelho, porque o Evangelho desperta a fé, e a fé são as mãos abertas que recebem a graça. Paulo sabe muito bem disso, e por isso ele estimula Tito a continuar pregando o Evangelho. Ele começa e termina o capítulo 2 da carta a Tito, dizendo para ele continuar pregando o Evangelho. Tito 2:1 diz: Você, porém, fale o que está de acordo com o Evangelho. E Tito 2,15 diz assim: é isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo-os com toda a autoridade, e ninguém o despreze. Paulo estimula Tito, no capítulo 2, do começo ao fim, a pregar o Evangelho. E no versículo 11 ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça salvadora se manifesta através da pregação do Evangelho. Sem o Evangelho não tem fé, e sem fé não tem graça, e sem graça não tem salvação. Somente através do Evangelho nós podemos receber graça salvadora. Por isso, cada cristão precisa assumir um forte compromisso com a pregação do Evangelho. E cada igreja precisa assumir um forte compromisso
com treinamento, envio e sustento de missionários. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus nos convocou para uma missão e não podemos esquecer dela. O texto diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos acabar a tarefa de evangelização. Precisamos continuar dando testemunho do Evangelho da graça de Deus em todo o mundo. Devemos, como cristão, reafirmar o nosso compromisso de pregar o Evangelho no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu quero terminar essa mensagem lendo 2 textos do apóstolo Paulo que mostram o tipo de compromisso que nós devemos ter com a mensagem do Evangelho da graça. Atos 20, 24, Paulo diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro, contanto que posso completar a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha convicção de que a sua vida tinha valor somente se ele cumprisse a missão de pregar o Evangelho da graça de Deus. E Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, nós precisamos reafirmar o nosso compromisso de anunciar o Evangelho para o mundo inteiro, porque é o Evangelho quem desperta a fé, e é pela fé que as pessoas podem receber a graça salvadora de Deus e entrar num relacionamento com o nosso Pai. É assim que Deus faz daqueles homens antes inimigos, agora amigos de Deus. Foi isso que aconteceu comigo e com você, e nós temos uma dívida com o restante do mundo. Enquanto essa mensagem não alcançar o mundo todo, enquanto as nações não se renderem a Jesus, a nossa tarefa não estará terminada. Que você assuma o compromisso individual e como igreja de anunciar o Evangelho no mundo todo, enquanto por aqui estivermos. Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço.